Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus, eu venho te pedir, nos conceda, Senhor, vida longa com saúde para mim, para cada pessoa que está ouvindo esta oração e para cada membro das nossas famílias. Protege os nossos lares de toda maldade humana e espiritual. Dai-nos sabedoria, entendimento da tua palavra, discernimento para discernirmos, Pai, entre o bem e o mal, para saber escolher, para saber governar cada pensamento. Vem, Espírito Santo, nos dá força e fé, nos enche de coragem, nos enche com teu amor e poder, Espírito Santo de Deus, e dai-nos entendimento dessa palavra. Fala com teu povo, Senhor. Melhora a vida de cada um dos teus filhos que esperam em ti todos os dias. Em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Amém. Lucas, capítulo 1, versículo 28 ao 38. O anjo, aproximando-se de Maria, disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. A Maria nos dá uma lição de vida do silêncio, de como é ter o temor do Senhor e amar a Deus sobre todas as coisas. Maria, quando teve aquela revelação do anjo, Maria, ao invés de ficar desesperada, Maria obedeceu a Deus e ficou em silêncio. Imagina o que passou na cabeça daquela jovem, porque ela tinha um noivo. Ela era noiva de José, ela ia casar com José. E ela era uma moça doce e comum que amava a Deus. Quando o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse que ela se tornaria mãe do Filho de Deus, imagine o susto que ela teve. Mas ao mesmo tempo, a sabedoria de Maria, a sabedoria de uma jovem que já tinha um grande amor dentro dela por Deus. Ela era uma pessoa comum, mas ela era humilde e tinha um bom coração e sabia guardar segredo, porque ela não saiu para contar para as amigas dela, ela não saiu de porta em porta para mostrar que ela estava grávida do Filho de Deus. Imagine, algo de tamanha grandiosidade que aconteceu na vida daquela jovem, e o silêncio de Maria. Até hoje contemplamos quantas pessoas conseguem guardar silêncio de algo que Deus fala para elas ou de algo que está para acontecer,
e ela está sabendo, mas às vezes a pessoa põe tudo a perder porque ela sai falando para as outras pessoas. Pessoas que não têm a mesma fé. Imagine se Maria falasse que estava grávida, que foi através do Espírito Santo de Deus que ela engravidou do Filho de Deus. As pessoas iam falar que Maria estava louca. Outras pessoas iam querer apedrejar Maria, porque naquela época a mulher só podia engravidar-se depois de casada. Então, quantas coisas passou na cabeça de Maria, e Maria conseguiu se segurar, conseguiu guardar aquele segredo. Ela tinha uma mentalidade diferente das outras pessoas. Ela não era uma pessoa comum, por isso que ela foi escolhida. Às vezes a pessoa tem uma fé diferenciada e ela é criticada, porque se você for falar de fé, dependendo de com quem você vai falar, a pessoa ela não crê, ela não tem a mesma fé e ela ainda vai desmerecer a sua fé. Então é melhor muitas coisas você guardar segredo, guardar silêncio, guardar no seu coração. Fale com pessoas que precisam participar dessa situação, mas não com todos. Maria esperou, Deus falou com José, o anjo também falou para José, foi revelado para José que ele seria o pai aqui na terra de Jesus, mas que Jesus era o Filho de Deus. Então José também entendeu e guardou o segredo. Aí Maria foi para a casa da sua prima Isabel. Ela se arrumou e ela foi para a casa da Isabel. E estando lá, Isabel ficou toda feliz, cheia de felicidade, porque sua prima estava lá. Olha a humildade de Maria. Maria não ficou na casa dela, não ostentou porque era mãe do Filho de Deus. E Maria foi ajudar. A humildade, a simplicidade. Deus ama as pessoas que são humildes. Humildade não significa aquelas pessoas que não têm dinheiro. Humildade são aquelas pessoas que têm um coração bom, um coração generoso, que se alegra com a alegria do outro, que não desfaz do outro porque ela está numa boa situação. Às vezes a pessoa olha para outra e fala, aquela pessoa tem um rei na barriga, porque a pessoa se sente superior às outras. Maria, ela literalmente, ela carregava o rei na barriga, o Filho de Deus no ventre dela, e ela não ficou se exibindo para ninguém. Então, quando você tem algo, recebe algo, outra coisa, é mais fácil acreditar em coisas ruins do que nos milagres de Deus. Mas olha o que o anjo fala. Olha o que o anjo fala para Maria. Pois nada é impossível para Deus. Porque ele falou para Maria, também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril, já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Aí eu venho com a palavra, com essa palavra, a palavra de hoje é: nada é impossível para Deus. Guarda essa palavra para você. Eu não sei o que é que você está passando, o que você está precisando. Tem pessoas que só gostariam de ter a sua saúde de volta. Tem pessoas que estão no hospital pedindo a saúde de um parente ou delas mesmas. Quantos hospitais tem no mundo inteiro e no nosso Brasil? Quantas pessoas desesperadas neste momento pedindo a Deus um milagre pela sua saúde, pela saúde de um ente querido. Às vezes é uma criança, às vezes é uma gestante, um adulto,
um jovem lutando pela sua vida, querendo fazer suas coisas e sem poder, internado no hospital. Tem famílias que se mudam para hospitais e as pessoas só vivem em busca desse milagre da saúde. Outras pessoas estão precisando de um milagre nas finanças, que também não podemos desmerecer. Não é fácil para um pai, para uma mãe precisar pagar o seu aluguel, chegar o dono daquela casa, bater na porta e ela não ter o dinheiro do aluguel. Um filho pedir algo para comer e o pai e a mãe dizer: eu vou ver se arrumo alguma coisa com alguém, eu vou pedir um dinheiro emprestado. E está desempregado, desempregada, não porque quer, mas porque às vezes as portas se fecharam. Tem famílias que passaram por devastação em suas vidas, porque elas abriram, escancararam tudo. Olha como o silêncio é importante. Olha como Deus vem falar hoje. Não é maldade. Guarde em silêncio o que você e sua família faz. Guarde em silêncio o que seus filhos fazem. Às vezes um filho, ele está se dando bem em uma área de sua vida, aí a mãe, o pai, com o maior prazer do mundo, começa a falar: meu filho está crescendo nessa área, meu filho passou num concurso. E às vezes começa a acontecer coisas na vida daquele filho ou daquela família e as pessoas não entendem. Comece a guardar. Não é por maldade, não podemos ser pessoas desconfiadas com todo mundo, mas tem as pessoas que você deve dividir, que você deve falar sobre o que está acontecendo de bom na sua família. Tem o tempo do segredo, tem o tempo do silêncio, de guardar, aquele tempo de orar, aquele tempo de clamar, tempo de agradecer. Todos os dias é dia de agradecer, porque enquanto há vida, há esperança. Para aquele que está enfermo, achando que vai morrer, pois nada é impossível para Deus. Olha a palavra, nada. Nada é impossível para Deus, nada. E tudo é possível àquele que crê. Tudo. Porque quando você crê que tem um Pai que é grandioso e que foi Ele que nos fez a sua semelhança e que nos ama tanto que enviou seu Filho Jesus para sentir as mesmas dores, para saber o que eu e você passamos no silêncio, cada um na sua casa, cada um no seu canto, porque é muito fácil para uma pessoa de fora falar: como que você não tem fé? Você sabe da sua dor. Mas fala para Jesus onde dói. Fala para Deus onde é a tua dor. Porque quando Jesus estava aqui na terra, ele falou: apresenta a Deus, apresenta em tudo, apresenta ao Pai, em súplicas, em orações. Agradece ao Pai. Todos os dias devemos agradecer pelas nossas vidas, pelo nosso pão, muito ou pouco, o que você tiver. Deus ama pegar aquele pouco e multiplicar. Pessoas que estavam no fundo do poço, que ninguém acreditava mais e que Deus levou para lugares altos. Deus tirou de um poço de lama, como disse Davi, que ele estava mergulhado num poço. E Deus tirou, libertou ele, porque ele estava muito angustiado. Ele falava: por que está tão triste, ó minha alma? Eu ainda louvarei ao Senhor, eu ainda louvarei a Deus. Você que está triste, que está escutando esta oração, você ainda vai dar muitas glórias a Deus. Vai louvar ao Senhor, porque o nosso Pai, Ele é bondoso, Ele é amoroso, Ele não larga a mão dos seus filhos. Eu já estive lá no fundo, mas do fundo, bem no fundo do poço, com depressão, com 2 adolescentes desempregada, sem ter condições de nada. Eu recebi ajuda e eu recebi uma palavra naquele momento terrível da minha vida, tão difícil, que do fundo do poço não tinha mais para onde olhar.
eu tive que olhar para cima, olhar para os céus. E eu ouvi uma palavra que eu me apeguei com aquela palavra. Se apegue com a palavra de hoje, porque chegou uma serva de Deus e ela falou assim para mim na porta. Ela falou para mim, Deus tem uma obra muito grande na sua vida. Você vai ser muito usada por Deus. E eu falei, como? Eu estava pele e osso, eu ia morrer naquela situação, porque eu não tinha mais esperança em nada, eu não tinha mais condições de nada. Eu tive a depressão, foi tão profunda que eu não conseguia andar direito pela minha casa, eu precisava de ajuda, muita tontura, chorava demais, eu não via saída. E depressão a gente sabe que, se não bem tratada, mata. E quase que eu morri. E Deus me tirou daquela situação, Deus salvou a minha vida e eu me apeguei àquela palavra. Toda vez que eu estava muito mal, eu falava, Deus tem uma obra muito grande na minha vida. Deus falou comigo e eu me apeguei àquela palavra. E hoje estou aqui falando para você. Creia, creia. Nada é impossível para Deus. É a palavra de Deus, não sou eu que estou falando. É a palavra de Deus. O milagre que você precisar, Deus pode operar na sua vida. Você crê, diz amém, eu creio e recebo em nome de Jesus. Essa não é uma palavra vazia, não é as pessoas hoje em dia escutam tanto essas coisas, você vai vencer, você vai isso, é muito bom. Isso é poderoso quando você toma posse de verdade. Se você crê na palavra de Deus e você toma posse de verdade, e você leva com você, você carrega com você, você fala, para mim não é possível, mas para Deus nada é impossível. Tudo é possível para Deus. Nada é impossível para Deus, nada. Então o teu milagre não é nada para Deus, é muito simples, basta Ele querer. Guarda silêncio das tuas coisas. Eu não sei o que é que você está precisando, mas fala só com aquelas pessoas mais próximas de você e pede o teu milagre e ora. Coloca pedido de oração no canal. Se você precisa de um milagre, só basta você apresentar para Deus. Conversa com Deus, seja íntimo de Deus, íntima de Deus. Para Maria receber a grande bênção de carregar o Todo-Poderoso, nosso Senhor Jesus Cristo, em seu ventre, é claro que ela era íntima de Deus. Ela não era uma pessoa comum, que tudo que ela sabia, ela saía contando para as colegas, batendo de porta em porta e falando tudo sobre a vida dela. Ela era uma moça, uma jovem reservada, uma jovem que amava e tinha o temor do Senhor, tanto que ela colocou o casamento dela à parte e ela falou, seja feita a vontade de Deus e não a minha. Assim, quando oramos, também como no Pai Nosso, Jesus nos ensinou, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Por que Jesus nos ensinou isso? Porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, ela é melhor do que a nossa. Então confia em Deus, não confie em você mesmo, fala, Senhor, perdoa as minhas fraquezas, porque somos falhos. Não é fácil para uma pessoa que está precisando de um milagre, seja em qualquer situação, qualquer área de sua vida. Às vezes nós somos Pedro, às vezes somos igual Pedro. Nós temos fé, aí vamos caminhando, ai Jesus, se é o Senhor que está comigo, me chama que eu vou, e caminhou, mas ele foi, mesmo ele afundando, mas Jesus segurou na mão de Pedro, ele não afundou, ele não foi para o fundo do mar, porque Jesus não te abandona. Você acha que está só neste momento? Eu não sei, vou repetir, eu não sei o que você precisa, eu só sei que a Santíssima Trindade, ela é poderosa, ela é tudo em nossas vidas.
Deus Pai, Deus Filho, Jesus Cristo, Deus Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, pelo sangue de Cristo vertido na cruz, nos ensina a ser como Maria, silenciosos, mas falantes com o Senhor, obedientes ao Senhor, um coração cheio de coragem de obedecer a Deus e um coração que crê, uma mente que pensa no Todo-Poderoso assim como Ele é, grandioso Deus. Quando eu penso em Deus, quando eu penso no meu Senhor, quando eu penso no nosso Pai, eu só penso nele, grandioso Deus. O nosso grandioso Pai, Ele é muito poderoso e Ele pode ir além do que pensamos e imaginamos. Senhor, vem com teu amor e poder na vida dos teus filhos e filhas que escutam essa oração. O Senhor conhece o meu coração. O Senhor sabe o que eu venho lhe pedir para os teus filhos e filhas. É de verdade, é do fundo da minha alma. Porque eu sei o que é dor, eu sei o que é passar pelo sofrimento, eu sei o que é passar por enfermidades graves que passei no passado, que tive no passado e que o Senhor me curou e que o Senhor me colocou de pé diante daqueles que achavam que era o meu fim. Assim, Senhor, faz na vida dos meus irmãos e irmãs que estão precisando de um milagre, Pai. Não desejamos o mal para ninguém, para aqueles que nos odeiam, nós te entregamos, tira as vendas dos olhos espirituais dos nossos irmãos e irmãs que estão cegados pelo inimigo das nossas almas. A nossa luta não é contra pessoas, mas é contra o mal, o inimigo das nossas almas. Mas nos livra, Senhor, de toda maldade humana e espiritual, porque tem pessoas destruindo vida de pessoas, sendo usados pelo inimigo para destruir outras vidas. Dai-nos discernimento espiritual. Afasta, Senhor, dos filhos, dos lares, dos cônjuges, dos casamentos, dos nossos lares, das nossas crianças, jovens, idosos, pessoas de todas as idades, más companhias, pessoas perigosas, pessoas maldosas, pessoas invejosas. Faz cair por terra toda palavra de maldição lançada na vida do teu filho e filha. Abre portas que ninguém fecha, Senhor. Abre portas para todos aqueles que estão desesperados ou de procurar um bom médico. Coloca o bom médico, coloca o remédio certo na vida do teu filho e filha que precisa da cura. Coloca, Senhor, a porta da empresa aberta para aquele que está desesperado, desesperada, precisando de um emprego. Dá uma palavra boa para os casais, Pai. Abençoa os casais que estão setados pelo inimigo das nossas almas. Abençoa os lares, os filhos. Dai amor às famílias. Protege, Senhor. Põe muralhas de fogo ao redor dos nossos lares para que sejamos protegidos, selados e blindados com o sangue do Cordeiro. E eu creio, Pai, nos teus milagres. E eu creio que o Senhor vai liberar milagres na vida dos teus filhos que estão clamando, pedindo. E eu estou aqui, Pai, pedindo por todo aquele que não pode pedir. Por todo aquele que está sem saber como orar. Eu estou aqui intercedendo por ele. Vem, Senhor, com teu amor e poder, move as águas e opera, Senhor, os teus milagres. Porque como diz na tua palavra, Lucas 1, versículo 37, pois nada é impossível para Deus. E és o nosso grandioso Deus e Pai Todo-Poderoso. E é em nome de Jesus que eu venho te pedir e já agradecer por todo aquele que escuta essas orações. Em nome de Jesus, para a tua glória, vitória do povo de Deus. Amém.